Olá, meus queridos irmãos. É com muita satisfação que aqui estamos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de estudos doutrinário do Livro dos Espíritos, aqui pela ABEBM TV. Eu sou o Allan Kardec e vamos conversar um pouquinho hoje a respeito do capítulo 3, intitulado Pluralidade dos Mundos. E antes de iniciarmos, eu vou fazer uma leitura de reflexão, e essa leitura eu tirei de uma outra obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, também no seu capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E para nossa reflexão inicial, nada melhor do que começar com Kardec, o codificador. E aí, esse capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, diz o seguinte no seu item 1. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Está em São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, essa fala do Mestre Jesus. E aí, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes estádios da alma na erraticidade, diz o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimentas, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam na claridade resplandecente e no sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. E com isso, vamos fechar os nossos olhos, se concentrar em uma só vibração de paz e de amor, agradecer ao Mestre Jesus e, sobretudo, a Deus nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudos, agradecer pela saúde do corpo físico e espiritual, pedir a presença, a proteção do nosso mentor espiritual, para que junto de nós nos dê a possibilidade de levar a cada lar a palavra de consolo, a palavra da verdade, do entendimento
através dessa fé raciocinada que é a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, nada melhor do que começarmos com a leitura do Mestre de Jesus e as interpretações de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Como o próprio Mestre diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, que é Deus, né? Então, todos esses mundos, todos esses pontinhos que nós visualizamos daqui, principalmente à noite, que fica mais visível, todos esses mundos são habitados, né? E na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, eu estou com ela aqui na mão, eu vou pedir licença aos amigos para eu poder ler, para a gente poder conversar acerca dela. Aí Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta é sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, para conversar um pouquinho a respeito dessa pergunta, bem há pouco tempo eu estava assistindo um telejornal, eu não me lembro qual a nação, se os Estados Unidos, se a China, provavelmente uma das duas, estava com um programa de ônibus espacial a fim de enviar uma sonda a Marte para, mais uma vez, tantas vezes a gente já viu notícia como essa, para detectar se há vida em Marte. Sublime trabalho, se a gente for pensar a nível de exploração, de espaço, de pesquisa, de buscar, através da ciência, verdades. Só que os meios dos quais eles procuram agir está errado, né? Porque eles se equivocam, que eles procuram vida através das substâncias que nós aqui no planeta Terra necessitamos. Essa pesquisa, essa sonda, ia se basear na busca por água em Marte. E na conclusão, na hipótese desses cientistas, havendo água, haveria condições de haver vida. Como se não houvesse água, não poderia ter vida. O equívoco está aí, porque o homem de ciência, ignorando que somos composto de um corpo físico, um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, e o ser inteligente que habita esse corpo, que somos nós, espíritos. O homem, ignorando isso, ele leva em consideração apenas a matéria, apenas o corpo físico e tudo que esse corpo físico necessita e depende. E com a sua visão limitada também, como falou, como a gente leu agora há pouco na leitura inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a vaidade fazem cegar os olhos, né, da alma, além desse horizonte limitado da vida física, da vida material. E com isso, o homem busca explicações sobre vidas em outros planetas, se baseando no que nós necessitamos, como a água. Nós aqui somos espíritos que estamos encarnados no planeta Terra. Então, esse corpo do qual
estamos utilizando nessa encarnação é constituído de elementos presentes na atmosfera do planeta Terra, né? E sendo constituído de elementos presentes na atmosfera do planeta Terra, obviamente necessitamos da água para sobreviver, né? E quem disse, vamos imaginar um pouquinho além, vamos alargar o nosso horizonte, um pouquinho além dessa aqui e agora, quem disse que todos os espíritos dos diversos planetas, com os corpos formados de substâncias daquele globo, daquele planeta, todos têm necessidade da água como nós temos, né? Então é algo para a gente pensar e refletir a respeito acerca dessa questão. Então a questão 55 avisa assim que todos nós, todos os planetas que nós avistamos, eles não foram feitos unicamente para com o intuito de nos recrear, né? De nos divertirmos visualizando a beleza do universo. Então tem um propósito muito maior do que isso. E Kardec coloca uma nota aqui nessa questão 55, uma explicação, e a explicação que Kardec coloca após a resposta dos espíritos é a seguinte: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Esse objetivo, obviamente, é a evolução. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada de útil. Desculpa, que não faz nada de inútil. A sabedoria de Deus que não faz nada de inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra não pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então é isso, a Terra, nem o tamanho da Terra, se a gente for ver no Sistema Solar, a Terra é um dos menores planetas. A posição que a Terra ocupa no Sistema Solar, ela não é a primeira, ela nem é a última, ela está ali intermediária. Mercúrio, Vênus, Terra, é a terceira, né? E aí também o tamanho, a constituição, nada indica que a Terra é o único planeta habitável, né? E aí a gente pegando aqui a pergunta seguinte, a 56, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos respondem, não, eles não se assemelham de modo algum, né? E a gente vê só aqui na nossa pequena galáxia, né? A gente tem 8 planetas, né? Eram considerados 9, né? Mas só a nível de explicação científica, né? O Plutão passou a ser considerado um planeta não. Mas isso aí é uma classificação, como eu falei, nossa, do ser humano aqui na Terra, do homem na Terra, do cientista na Terra. Na verdade, tudo é mundo, né? Se a gente for pensar, de repente até as estrelas são mundos, né? E é apenas uma classificação nossa. E a gente lendo a pergunta 56, que diz isso, né, que eu acabei de ler, a constituição física dos diferentes mundos, dos diferentes globos é a mesma? Não, elas não se assemelham de modo algum. E a gente tem aqui planetas como o nosso, constituído em sua grande parte de água, tá? Planeta como Marte, de material de cor avermelhada, estão procurando água lá. Isso significa que, ao contrário da Terra, Marte não é constituído da sua grande
extensão por água. Não é. Então o homem está procurando se existe água em Marte, né? E existem planetas totalmente gasosos, né? E Júpiter, né, é um planeta, é um exemplo de planeta gasoso, né? E aí eu estava lendo também a respeito, né, na obra da codificação, falando sobre esses diferentes mundos, e segundo mensagem trazida por espíritos superiores, né, Júpiter seria da nossa galáxia aqui, o planeta mais evoluído, o planeta onde haveria espíritos mais evoluídos. E para isso não sou eu que estou dizendo, né? Eu apenas li e não me recordo em que parte da obra da codificação isso é falado, né? E a gente para imaginar Júpiter, mas Júpiter é um planeta completamente gasoso. Nós, nesse corpo físico que estamos aqui, não conseguiríamos viver em Júpiter. Primeiramente, nós não conseguiríamos estar pisando em Júpiter, porque Júpiter é gasoso, logicamente nós ou afundaríamos, ou não sei informar, mas não conseguiríamos estar vivendo. Mas os espíritos superiores informam que Júpiter é o planeta do planeta, da galáxia, da Via Láctea, com os espíritos mais evoluídos. E aí a gente para analisar, porque a constituição física do planeta não é a mesma, como diz aqui a pergunta 56, é diferenciada. Então, se a constituição física é diferenciada e o nosso corpo, estando aqui na Terra, é constituído de elemento proveniente desse planeta do qual habitamos, né? Obviamente, os espíritos que vivem em Júpiter, o corpo físico vai ser constituído de elementos presentes no planeta em que eles habitam. Então, se é um planeta gasoso, se é um planeta não dessa matéria densa, pesada que estamos aqui, podemos raciocinar e entender que o corpo físico dos espíritos que lá habitam também é mais denso, também é menos denso, é menos material, é menos palpável, se a gente for ver que é um planeta gasoso, e adaptado à vida naquele planeta. E assim a gente pode analisar e entender que cada corpo físico é constituído de matérias diferenciadas de acordo com o planeta e que permite que aquele espírito consiga viver naquele globo, né? E a gente lendo aqui a pergunta seguinte, a 57, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, ser-se-á que os seres que habitam ser-se-á que os seres que os habitam uma organização diferente, tá? Tenha uma organização diferente, ou seja, tenha um corpo físico diferente, é o que a gente estava acabando de conversar aqui, e as respostas que os espíritos dão. Sem dúvida, como entre os peixes são feitos, como entre nós e os peixes são feitos para viver em água e o pássaro no ar. Então, da mesma forma aqui que a gente, só no nosso planeta, a gente observa que os peixes conseguem sobreviver na água e nós, seres humanos, não conseguimos. Logicamente, conseguimos mergulhar, conseguimos nadar, mas viver a nossa vida toda embaixo d'água não, porque esse corpo não está constituído de órgão para que nós vivêssemos, conseguíssemos viver embaixo d'água. E nem também no ar, voando como um pássaro. E fazendo essa analogia, assim também são os mundos, né? Então, cada espírito tem um corpo de matéria retirada daquele globo onde ele está temporariamente vivendo, onde é a sua morada temporária, e, obviamente, permitindo, né, com qualidades que permitam que ele consiga viver naquele globo e manipular a natureza daquele globo. E aí a gente chega na última pergunta aqui, que é a pergunta 58,
Os mundos que são mais afastados do Sol serão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol não se mostra a eles senão sob a aparência de uma estrela? E as respostas dos espíritos: crede, pois, que não haja outra fonte de luz e de calor senão o Sol? Ou seja, o homem com a sua visão limitada só consegue enxergar o que a sua visão lhe dá, o que a sua ciência limitada lhe dá. Então, a gente cresceu aprendendo na escola que o Sol é a nossa fonte de energia. E que, como tudo na Terra, um dia também esse Sol vai deixar de existir. Na natureza, nada se forma, nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Assim falou Lavoisier. Então o Sol um dia também deixará de ser Sol. Esse globo um dia deixará de ser isso, para se transformar em outra coisa. E os planetas mais afastados, obviamente, não necessitam do Sol. Primeiro que se a gente lembrar que nós não somos o mais inteligente das espécies humanas, né? Nem em moralidade, nem em intelectualidade, com certeza esses mundos mais avançados conseguem criar energias, tá, de outras fontes, né, que para nós é desconhecida. Então não quer dizer que um planeta muito afastado do Sol não existe possibilidade de vida por ser afastado do Sol, né? E continuando aqui a resposta dos espíritos à questão 58, né? E não contais por nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheces, e muito mais importante que sobre a Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vejam da mesma maneira que a vossa, e com os órgãos dispostos como vós. Ou seja, os espíritos estão dizendo aqui para Kardec que não quer dizer que todos os espíritos, né, habitando um corpo, ele vai ver da mesma maneira que nós vimos através da nossa visão física aqui. Vai respirar da mesma maneira que respiramos através dos órgãos do sistema respiratório que temos. Enfim, cada organismo automaticamente vai ser feito de substância própria do mundo do qual estamos habitando e com as necessidades daquele mundo, né? E isso aí a gente tem que alargar os nossos horizontes para isso. E Kardec coloca uma nota aqui no final dessa questão 58, e a nota de Kardec, que é muito importante, né, para a gente refletir. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Ela diz o seguinte: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver na água. Assim acontece em outros mundos, que contêm, sem dúvidas, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sob a terra as longas noites polares iluminadas pelas eletricidades da aurora boreal? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujo efeito não podemos compreender. Esses mundos podem conter em si mesmo as fontes de calor e a de luz necessária aos seus habitantes, né? E com essa questão aí, a gente observa, né, o Kardec reforça, na verdade Kardec não reforça, Kardec coloca de onde tiramos a conclusão do que conversamos agora há pouco.
né? Então, nós, seres humano habitando esse planeta Terra, né? A doutrina espírita nos traz essa fé baseada no raciocínio lógico, né? Então, é uma evolução das religiões, né? Um dia a doutrina espírita vai ser a religião das religiões, não no sentido da prepotência e dizer que a nossa doutrina é a mais importante. Não é isso. E sim no sentido de que tudo que está ligado, caminhando, né? Filosofia, religião e ciência caminhando unido, tende a não cair por terra, né? Porque a verdade prevalece. Enquanto a religião, como conhecíamos, e alguns ainda agem dessa maneira, né? A religião baseada em dogmas, né? Que não se permite o questionamento, tá? Se não andar junto com a ciência, né? O que for desmentido vai cair por terra. Tá? Então a gente tem que alargar o nosso horizonte, tá? E entender que somos espíritos. Não somos um corpo que temos espíritos. Somos um espírito habitando um corpo. E nesse momento habitando este corpo aqui, num planeta considerado de prova e expiações, logicamente um corpo físico mais denso, mais grosseiro, porque como vimos aqui na resposta dos espíritos, estamos longe de ser o primeiro em moralidade e inteligência, né? Então, estando longe dessa perfeição, quanto mais longe da perfeição, mais pesado, mais próximo da matéria bruta é o corpo. Quanto mais libertado dessa prisão que é o corpo, quanto mais evoluído, principalmente moralmente, na parte moral, o espírito vai galgando essa evolução, vai passando de mundos a mundos e, logicamente, num mundo mais evoluído, habitando um corpo menos denso, menos pesado, tá? Até chegar ao ponto de espíritos puros, onde não necessita mais de um corpo físico, tá? E em alguns mundos esse corpo é um corpo puramente perispiritual, puramente essa essência semimaterial do qual nós possuímos, né? E com isso a gente vai terminando a nossa conversa dessa noite de hoje. Espero ter ajudado a todos para a gente refletir um pouquinho acerca dos ensinamentos da doutrina, né? E cada vez mais deixar esse homem velho que existe dentro de cada um de nós e buscarmos a nossa evolução através da nossa reforma íntima, através da exploração do conhecimento, pois conhecereis a verdade e ela nos libertará da ignorância física e moral. Fiquem todos na paz e nesse momento vamos fazer a nossa prece para encerrar essa reunião da noite de hoje, agradecendo por essa oportunidade bendita, agradecendo pela companhia dos espíritos superiores que nos acompanharam para dar prosseguimento nesse estudo, pedindo a proteção da espiritualidade superior de Jesus, o nosso Mestre querido, e de Deus, nosso Pai, a todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas mesmo, nos lares, aquelas famílias que perderam entes queridos e estão lidando com a dor física ou a dor moral também, pedir pelos os moradores em situações de ruas, aqueles privados de liberdade, aprendermos a não julgar, pois o julgamento pertence a Deus, e buscarmos a cada dia essa evolução. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.